Pense em um cenário de mais de 150 anos atrás, quando a expectativa de vida mal chegava aos 50 anos. Nesse período, poucas mulheres chegavam ao estágio de parar de menstruar e, quando isso acontecia, eram vistas de forma equivocada. Seus sintomas eram confundidos com doenças mentais, muitas vezes sendo rotuladas como histéricas e até internadas à força. Foi nesse contexto que, em 1821, um médico francês deu nome a esse processo, menopausa. Décadas depois, nos anos 1960, começaram a surgir as primeiras tentativas de tratamento, mas ainda havia um muro de preconceito e silêncio em torno do tema. Hoje, em 2025, a realidade é bem diferente. O termo menopausa bate recordes de buscas na internet no Brasil e no mundo. Só por aqui, o interesse no assunto aumentou 60% em apenas 5 anos. As dúvidas vão desde como identificar os primeiros sinais até quais são os tratamentos mais eficazes. E é justamente sobre isso que você vai descobrir a partir de agora, numa jornada especial em 2 episódios que prometem revelar o que ninguém te conta sobre essa fase inevitável da vida. Imagine acordar de madrugada com a sensação de que um maçarico foi aceso dentro de você, como se o corpo estivesse pegando fogo de dentro para fora. Essa é a experiência das famosas ondas de calor, também conhecidas como fogachos, que atingem cerca de 80% das mulheres nesse período. Mas acredite, esse é apenas um entre mais de 70 sintomas já identificados pela ciência. Entre eles estão suor excessivo, falhas de memória, dormência no couro cabeludo, coceiras, ansiedade, boca seca, palpitações, queda de cabelo, ressecamento da pele e, claro, o cansaço constante. Tudo isso compõe a montanha-russa chamada menopausa. O que acontece é que os ovários deixam de produzir hormônios como estrogênio, progesterona e testosterona em níveis estáveis. Só que essa queda não é linear, ela sobe e desce, criando o que chamamos de flutuação hormonal. Essa instabilidade gera impactos físicos e emocionais, e muitas mulheres demoram a entender o que está acontecendo. O relato da Flávia é um exemplo claro. Aos 45 anos, ela começou a acordar sempre no mesmo horário da madrugada, encharcada de suor. No início, pensou que fosse apenas o estresse do dia a dia ou noites mal dormidas por cuidar da filha pequena. Mas, conforme os dias se repetiam, percebeu que havia algo diferente. Quando compartilhou com o marido, ouviu a incredulidade: "Não, imagina, você não está passando por isso." Só que estava. A realidade é que a menopausa não chega de repente. Antes dela, existe a chamada perimenopausa, quando o corpo começa a dar sinais claros de mudanças hormonais. Nessa fase, é comum confundir os sintomas com outras condições, como burnout, estresse crônico ou até depressão. Muitas mulheres são medicadas para insônia, ansiedade ou crises de pânico, mas sem perceber que a raiz do problema está na transformação natural do organismo. Foi apenas ao procurar um especialista que Flávia ouviu a frase que mudaria sua percepção: "Não, isso não é só ansiedade. Há algo a mais acontecendo aí." Quando o médico fez a conexão entre sintomas aparentemente desconexos e a menopausa, algo essencial ficou claro: grande parte das mudanças que a mulher enfrenta nessa fase não tem origem apenas nos ovários, mas no cérebro. Quem explica isso é a doutora Lisa Mosconi, uma das maiores referências mundiais no estudo da relação entre o cérebro feminino e a menopausa. Sintomas como ondas de calor, insônia, ansiedade, lapsos de memória e até quadros depressivos não surgem do nada. Eles são resultado direto da forma como o cérebro reage à queda hormonal. Lisa descreve a menopausa como uma transição neuroendócrina, em que o cérebro e os hormônios caminham juntos, como se fossem estações de um metrô. Nesse cenário, os hormônios são os passageiros, e o estrogênio é o maestro da orquestra, organizando a harmonia de diferentes funções cerebrais. Italiana de origem, mas radicada há mais de 20 anos em Nova York, Lisa comanda um dos laboratórios mais respeitados da Cornell University e escreveu O Cérebro e a Menopausa, obra publicada em mais de 20 países. Através de exames de imagem, a cientista demonstrou que, após a queda dos níveis de estrogênio, o cérebro feminino perde em média 30% da sua energia. Isso dá origem a um sintoma que muitas mulheres conhecem bem, a chamada névoa mental ou fadiga cognitiva. É aquela sensação de estar drenada mentalmente, de entrar em um cômodo e esquecer o que foi buscar, ou até guardar objetos em lugares completamente errados. Mas há uma boa notícia: essa redução de energia é temporária e, com o tempo, o cérebro encontra novas formas de se adaptar, estabilizando seu funcionamento. Segundo Lisa,
O cérebro da mulher passa por 3 grandes transformações ao longo da vida: a puberdade, a gravidez e a perimenopausa. Em todas elas ocorre um processo chamado poda neural, no qual o cérebro descarta conexões antigas para se tornar mais leve, eficiente e preparado para novos desafios. O curioso é que, enquanto na puberdade e na maternidade a mulher é celebrada, na menopausa o silêncio impera. Como consequência, muitas enfrentam em segredo sintomas como perda de libido, sensação de envelhecimento e impacto direto na autoestima e até nos relacionamentos. A jornalista brasileira Flávia, por exemplo, compartilhou que a falta de desejo afetou sua vida íntima e a motivou a escrever sobre o tema, buscando outras vozes para não se sentir sozinha. Esse movimento de quebrar o tabu cresceu e hoje está cada vez mais forte. Rodas de conversa entre mulheres, grupos de apoio e comunidades digitais mostram que falar de menopausa não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Nos Estados Unidos, a jornalista premiada Tansen Fadal se tornou uma das maiores porta-vozes dessa causa. Após sofrer sintomas intensos durante uma transmissão ao vivo, ela decidiu mergulhar no tema, criando documentários, podcasts e livros que ajudam mulheres a se reconhecerem nessa fase. Em eventos transmitidos online, nomes de peso como Halle Berry e Naomi Watts também levantaram a bandeira, atraindo a atenção de mais de 100 mil pessoas ao redor do planeta. Essa união de especialistas e celebridades reforça uma mensagem poderosa: menopausa não é o fim da vitalidade, mas o início de uma etapa marcada por sabedoria, experiência e a oportunidade de ressignificar a própria identidade. Existe hoje uma aliança poderosa entre especialistas da saúde e figuras públicas que vem quebrando o silêncio em torno da menopausa. Esse diálogo faz com que a informação circule de forma correta e acessível, alcançando cada vez mais mulheres. Mas ainda falta um passo essencial: médicos, instituições e autoridades precisam se envolver ativamente nessa conversa. Afinal, estamos muito atrasados quando se trata de preparar as mulheres, e também os homens, para atravessarem esse período sem sofrimento desnecessário. Um exemplo é a história de Flávia e Roberto, casados há 16 anos. Quando os sintomas começaram a aparecer nela, aos 46 anos, ele notou mudanças no dia a dia. Antes cheia de disposição, agora chegava em casa exausta, com dores e queixas frequentes. Isso afetou não só a rotina, mas também a intimidade do casal. Ondas de calor, insônia, queda de cabelo, pele ressecada, dores nas articulações, crises de choro sem explicação. A vida a dois foi profundamente impactada. A realidade é ainda mais dura para muitas mulheres negras. Por viverem sob maior pressão econômica e trabalharem mais horas, elas tendem a desenvolver sintomas mais intensos e até entrar na menopausa mais cedo. Márcia Carla, por exemplo, divide os dias entre o serviço em uma horta comunitária e faxinas como diarista. Ao procurar um médico, ouviu que tudo era normal e que precisava simplesmente suportar. Foi o mesmo que escutou Alcione Ferraz, advogada que, após enfrentar quase 50 sintomas sem orientação adequada, decidiu agir. Ela fundou o Instituto Menopausa Feliz, que luta por políticas públicas voltadas ao cuidado da saúde feminina nessa fase tão desafiadora. Graças a essa iniciativa, hoje já existem leis aprovadas em 14 estados brasileiros, embora ainda sem resultados concretos, por serem recentes. O Instituto também foi responsável por conectar Márcia Carla a um especialista, mudando o rumo da sua história. No Brasil, estima-se que cerca de 30 milhões de mulheres estejam vivendo a perimenopausa ou a menopausa neste momento. Porém, os números oficiais revelam um contraste alarmante. No primeiro semestre do ano, o SUS registrou menos de 300 mil atendimentos voltados especificamente a esse tema. Para tentar reduzir esse abismo, o Ministério da Saúde anunciou que vai lançar em breve um curso de capacitação para profissionais sobre cuidados nessa fase e também um manual de transição hormonal. Mas, para que esse esforço funcione, é fundamental escutar as pacientes. Entender não apenas o que dizem os exames, mas como está a vida delas, se dormem bem, se estão rendendo no trabalho, se ainda conseguem manter energia para o dia a dia. No fundo, cada relato traz a mesma mensagem: a menopausa precisa ser encarada de frente, sem tabus. Procurar orientação médica, compartilhar experiências e buscar apoio é o que transforma esse período em algo mais leve e humano. Como disse Flávia, que abriu seu coração ao dividir sua trajetória: voltei a ser eu mesma, mas precisei de ajuda para entender onde eu estava nesse processo. Essa caminhada é coletiva, uma espécie de trança feita de histórias de mulheres de todas as cores, idades e culturas, unidas pelo mesmo desafio. Quando cada uma acrescenta seu fio,
construímos juntas uma visão mais justa e acolhedora sobre a menopausa. E é essa união que pode transformar o que antes era visto como um fardo em um movimento de cuidado, consciência e empoderamento feminino. Quando pensamos na menopausa, é impossível ignorar o quanto o silêncio histórico em torno desse tema alimentou dor e desinformação. Durante séculos, mulheres foram ensinadas a esconder seus sintomas ou aceitá-los como um destino inevitável. Mas agora, com mais vozes se levantando, estamos diante de uma virada cultural. Celebridades, jornalistas e especialistas criam um palco onde a menopausa finalmente é discutida com a seriedade que merece. E não se trata apenas de combater o tabu, é sobre garantir dignidade, qualidade de vida e dar às mulheres as ferramentas para compreenderem o que acontece com seus corpos. Esse despertar coletivo mostra que a menopausa não deve ser vivida em silêncio, mas sim como parte de uma jornada natural e, sobretudo, compartilhada. Outro ponto crucial é o envolvimento dos parceiros e das famílias. A menopausa não é uma experiência isolada, ela reverbera dentro da vida em casal, nas relações de trabalho e até no convívio social. Quando o marido, como Roberto, percebe que a esposa está diferente e busca entender ao invés de julgar, tudo muda. A empatia abre espaço para diálogo e apoio, reduzindo o peso emocional que muitas mulheres carregam sozinhas. Essa compreensão transforma um desafio em aprendizado, fortalece os laços afetivos e ajuda a reconstruir a intimidade. Afinal, enfrentar a menopausa não é apenas sobre combater sintomas, mas também sobre reinventar relações com mais cumplicidade e paciência. Mas o que realmente pode acelerar essa mudança é a criação de políticas públicas eficazes. Não basta que cada mulher lute individualmente para ser ouvida, é preciso que a sociedade como um todo assuma a responsabilidade de oferecer suporte adequado. Leis aprovadas em diferentes estados já são um avanço, mas ainda carecem de execução prática. Cursos, manuais e capacitações prometidos pelo Ministério da Saúde são passos importantes, porém o verdadeiro impacto só será sentido quando milhões de brasileiras tiverem acesso a atendimento de qualidade. O que está em jogo é muito maior do que sintomas. É a saúde mental, física e emocional de quase metade da população do país. Por isso, falar sobre menopausa é também um ato de transformação social. É olhar para cada mulher e reconhecer sua força, sua resiliência e o direito de envelhecer com saúde e respeito. Não estamos diante do fim da vitalidade, mas do começo de uma etapa marcada por sabedoria e novas possibilidades. Quando essas histórias se entrelaçam, formam um grande tecido coletivo de coragem. E é justamente dessa união que nasce o movimento capaz de romper preconceitos e abrir portas para que futuras gerações não precisem enfrentar esse período com medo ou vergonha. A menopausa é uma etapa da vida, mas, com informação, apoio e consciência, pode se transformar em uma oportunidade de renascimento. E depois de mergulhar tão fundo nesse tema, fica claro que a menopausa não é um ponto final, mas uma transição cheia de desafios e aprendizados. O mais importante é entender que você não está sozinha. Cada história compartilhada ajuda a quebrar o silêncio e abrir espaço para mais informação, mais acolhimento e mais qualidade de vida. E se esse vídeo trouxe clareza, esperança ou até mesmo identificação com o que você está vivendo, é hora de transformar essa experiência em algo ainda maior. Se inscreva no canal agora mesmo para não perder nenhum dos próximos conteúdos, porque aqui sempre teremos informação séria, atualizada e humana sobre saúde e bem-estar. Aproveita também e deixa o seu like, porque ele ajuda esse vídeo a chegar a outras mulheres que precisam ouvir essa mensagem. Compartilhe com amigas, familiares e até colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas falarem sobre menopausa, mais leve e menos solitário esse caminho se torna. E agora eu quero ouvir você. Qual foi o sintoma mais desafiador que você enfrentou ou que mais te surpreendeu durante a menopausa? Escreve aqui nos comentários, porque a sua experiência pode ser justamente o que vai ajudar outra mulher que está passando pela mesma fase. Vamos criar juntas um espaço de apoio e troca, porque esse é o verdadeiro poder da comunidade. Então, já sabe, inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Porque aqui, cada voz importa, cada história inspira, e juntas vamos construir uma conversa que nunca mais poderá ser silenciada.